Como é o dia a dia de gravação de um influencer milionário? Tem que separar os equipamentos. Influencer com milhões vai ter os equipamentos mais especializados. Agora a gente tá indo ali buscar o resto da equipe, né, pra gravar. Vim aqui, ó, pra buscar todo mundo. E aí? Hora de gravar. Agora a gente tá indo pro estúdio, né, que é mais arrumado, lugar pra gravar, né. Chegando aqui no prédio, no estúdio aí, ó. Não esqueça o equipamento, bicho, a iluminação. Iluminação aí, ó, iluminação aí, ó. Você também não pode vir vestido de qualquer jeito, vocês têm que vir a cara... Ô, apaga essa que foi. A gente vai pro figurinismo, figurino árabe, né, que muita gente pergunta aqui, ó. Cortina, meus amigos. Salam aleikum. Dá pra tirar também. Ó, videozinho. Não gosto dessa brincadeira. Tá vendo mesmo? Então agora é só mandar pro editor, pô. E ele vai editar lá e postar. Aí, galera, esse é o editor, ó. Esse é o editor que edita os vídeos do canal aí, ó. O editor aí.